Opa, que beleza! Tá começando aqui o nosso programa Hora do Esporte, o RNN Esporte, dentro da sua rede nacional de notícias. Sempre o nosso encontro para bater um papo com personalidades do esporte, aqueles que fazem o dia a dia do esporte em qualquer modalidade. Aliás, hoje agradecendo mais uma vez ao Barduz Bar e Restaurante aqui em São Caetano do Sul, do nosso grande amigo corintiano Marcos Garcia, sempre feliz da vida, ele e o seu filhinho felizes da vida, eles que vão até a Neoquímica Arena, sempre com aquela bandeira É Nós da Fiel. Que beleza, muito obrigado Barduz Bar e Restaurante, referência no que diz respeito em alimentação em São Caetano do Sul, na rua Capeberibe, a melhor refeição de São Caetano. Rede Nacional de Notícias, sempre o nosso encontro para falar de esporte, com o meu amigo Nilton Pimentel, narrador das grandes emoções também com a gente. Aliás, esteve nesse final de semana na Neoquímica Arena narrando a vitória do Corinthians. Uma vitória meia daquelas, estive com ele lá, transmitimos o jogo. E olha, foi daquela vitória que o corintiano gosta, né? Com gol contra, jogando mal, adversário melhor. Mas o que importa são os 3 pontos. Mas hoje o nosso convidado, ex-atleta de futebol de altíssimo nível, de gabarito, passando por grandes equipes do futebol nacional e também internacional, e hoje treinador do São Caetano, do Azulão do ABC, já vem fazendo um trabalho muito bacana, um bom tempo no Azulão, tem uma passagem já em outras equipes como treinador e vive aí o desafio desse resgate, dessa renovação, dessa reestruturação da equipe do São Caetano e tem feito um trabalho muito bom. Axel, boa noite, que bom tê-lo aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias, falando para todo o ABC Paulista, falando para todo mundo através da internet e bater um papo, né? Vamos falar de futebol, vamos falar de São Caetano, falar das coisas boas que você tem dado e oferecido ao futebol com o seu talento. Boa noite, Axel. Boa noite, Luciano, Nilton, né? Agradeço aí pelo convite, poder estar com vocês. É a primeira vez, me estreia, né? Opa. A gente fica muito feliz poder estar participando, poder falar de futebol, falar desse novo São Caetano. Isso é muito importante, para mim também é muito importante, essa Copa Paulista agora. É uma competição que a gente almeja muito por todo o projeto, o planejamento que nós temos feito. Nilton, tudo tranquilo? Boa noite. Mais uma vez aqui, a sua lado. Opa, tudo cegadinho, como é que tá? Boa noite, Luciano. Prazer estar aqui com você. Mais uma vez, né? Ontem, como você bem disse, estivemos lá na Arena Corinthians, um grande jogo. E um prazer, né, rever o Axel aqui. Nós que acompanhamos, temos acompanhado o São Caetano e os times do ABC. Temos visto aí o progresso que ele vem dando ao São Caetano, né, depois de assumir após a passagem do Max, auxiliar, conhecendo bem o clube, né, e vai ser muito bacana esse papo aí. Mais uma vez, Axel, boa noite e obrigado, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Menino de Santos, menino que começou ali correndo pelas alamedas, pela praia de Santos, fez a sua base no Santos, no Peixão Maravilha, apareceu no Santos, e num Santos, meu amigo, num Santos de respeito ali, final da década de 80, início da década de 90, passou por São Paulo, passou pelo futebol espanhol, passou pelo futebol japonês, brilhou em grandes equipes do futebol brasileiro, depois se tornou treinador de futebol e, olha, ele jogou com muita gente boa. A Axel era daqueles volantes lá que hoje a gente tem até uma certa carência, afinal de contas, sabia marcar como poucos, era o xerife, era o pitbull, mas também saía tocando bola, armando. Não era só aquele xerifão de dar carrinho, não. E, aliás, eu vi outro dia uma foto sua até que me chamou a atenção e brinquei com um amigo nosso, que é amigo também seu, que é o Márcio Bittencourt. E aí eu falei, pô, Marcião, eu vi uma foto, rapaz, que eu não vi a sequência do lance. Mas eu acho que o Axel ficou uns 3 meses afastado. Que o Márcio, esse não aliviava. Ele era daquele volantão que também chegava junto. Mas, enfim, fez parte aí de uma época muito bacana. E você era daquele volantão que saía tocando com cabeça erguida, né? A escola, né? A nossa escola foi essa, né? Começou lá com o Seu Zito, né? Clodoaldo, Dema. A nossa escola no Santos é essa, né? De volante, César Sampaio, que foi um grande companheiro quando eu jovem ainda começando. Eu era um menino, né, da vila, agora já estou um vozinho, né? Então, mas é uma escola boa, né? A geração também que a gente via jogando, né? Antes da minha, né? Nós olhávamos e
admirava muito o futebol do Falcão, o Júnior, tinha uma o time do referência, Flamengo, Fluminense, que a gente olhava muito no Rio. Aqui também, então era uma época diferente, né? Se jogava diferente, os volantes jogavam realmente, é o que a gente fala hoje, né, para os volantes, a construção do jogo. E naquela época os volantes realmente, o fundamento do futebol, a gente pensava assim, né, do zagueiro a bola tem que passar no volante, para os volantes fazer a bola chegar no meia. Então realmente na hora da construção os volantes tinham que trabalhar bastante. E a chegada é do ofício, né? A posição era uma posição de risco, né? Você ali é a contenção, né? Você tem um raciocínio de que se passar por você vai estar de frente do teu zagueiro, então aí facilita muito para o adversário fazer o gol. Então a posição também, você tinha que ser um pouco rígido, né? Viril, né? Digamos assim. Mas sair com qualidade. E o Márcio era um contemporâneo, o Márcio também tinha um jogo duro também, mas sempre leal, né? Eles, a Elias, né? Axel, como foi o início da carreira, né? A gente vê muita criançada, inclusive hoje no São Caetano, aliás, você é muito atuante também, acompanhando as categorias de base, eu sou testemunha disso, porque você está sempre prestigiando os jogos, sempre acompanhando, e é uma frase que eu sempre digo várias vezes, é muito sonho, né? Cada sonho, porque aquela criancinha ali, já parece que tem muita criança, mas por trás de cada criança aí tem o pai, a mãe, tem o vô, a avó, o tio, a tia, é muito sonho. Como foi o seu sonho se transformar em realidade? Nós somos de gerações diferentes, né? Eu sou de 1970, então aí a minha década de moleque de bola é a década de 80, né? Que você tá ali com 77, 7 anos, mais 80, 10 anos, aí você começa a entender um pouco mais do futebol. A princípio é uma brincadeira, mas era uma geração diferente. O futebol naquele momento era muito marginalizado, não é como hoje, né? Todo mundo quer ser jogador de futebol, então a questão geracional mudou. O pai da namorada olhava feio, não joga futebol, esse cara é vagabundo, mas corre pra lá. Hoje não, acolhe bem, né? É diferente. Esse é meu gênero. É diferente, então era uma geração diferente, se pensava diferente. E na verdade, eu sou de Santos e o pensamento era do bairro, né? Aquela coisa assim. Eu nasci em Santos e fui criado no Jardim Casqueiro, o bairro do Pita, Toninho Silva, Toninho Carlos. E ali era um polo industrial de Cubatão. E na verdade, naquele momento, as crianças cresciam pensando em estudar, fazer um curso técnico, outros pensavam em ser policial, porque como a gente tinha um polo industrial, pensava em fazer Senai, eletrônica, caldeireiro, algumas coisas nesse sentido. E eu gostava de jogar futebol. E na verdade eu pensava ser um eletricista, ou então trabalhar como policial. Na época a gente pensava isso. E nunca tive um sonho de garoto pegar e falar assim, pô, eu sonho em ser um jogador de futebol. Não, o futebol para mim, na minha infância, sempre foi diversão. Assim como eu jogava outros esportes também, eu sei jogar basquete, vôlei, jogo xadrez. Era uma geração que a gente nadava, a questão do esporte, né, do desporto, na verdade. E o futebol, para mim, eu gostava de jogar. E, obviamente, depois comecei, com 15, 16, eu decidi ser um jogador profissional com 17 para 18 anos de idade. Foi quando eu comecei a decidir. Né, Axel, porque, como você falou de gerações diferentes, eu até estava conversando com um amigo meu, que, inclusive, foi campeão paulista pelo São Caetano, o Ailton. Sim. E ele tem um trabalho também com futebol, né? Ele tem um filho no Atlético Paranaense. E ele estava comentando exatamente isso, que hoje a pressão é muito grande sobre as crianças também. Né? E antigamente você brincava ali e as pessoas identificavam um talento, né? Olha, realmente esse aí pode ir para frente. E você chegava um momento ali, como você falou, 17 para 18 anos, hoje está velho para ingressar no futebol e você verdade. Ingressou nessa idade, né? Eu já jogava, né? Eu jogava futebol de salão e tal, mas não com compromisso, é porque eu gostava de jogar, as pessoas achavam que eu jogava bem, aí me convidava para ir, eu ia e fui jogando, né, as categorias de 12 anos, 13, 14, 15, né, sub-15, até que aí eu fui para um clube, Portuários de Santos, com 14 anos, foi Portuários de Santos, que eu fui meu primeiro clube, foi o Portuários de Santos. Aí depois passei pelo Santos, na categoria aí com 15 anos, mas só treinava, eu já era um ponta-direita nessa época, aí fiquei treinando, não virou nada, aí peguei e saí e fui para a Portuguesa Santista. Aí lá eu fiz o sub-17, aí já joguei o Campeonato Paulista, e aí depois me interessei, aí com 18 anos eu cheguei e voltei pro Santos. Você chegou a jogar Copinha? Não, Copinha não, porque quando eu cheguei no Santos,
Eu cheguei com 18 anos de idade. Foi um período que a Portuguesa de Santista, não a de Desportes, de um amigo que eu conheci hoje, não é a de Desportes, é a Santista. Né? Ela pediu licença nesse período do ano de 1988, e foi quando eu completei meus 18 anos, e aí então eu saí e fui para o Santos. Aí fiz a avaliação de novo, aí fui para o Santos, e joguei o Sub-20 no Santos, meu primeiro ano, só que eu joguei a Taça BH. Eu joguei a Taça BH, quando eu retornei, eu já subi profissional. E aí quando eu subi profissional, eu já não disputei a Taça São Paulo, porque o nosso pensamento naquela época era essa. Você disputava a Taça São Paulo para que você pudesse ter notoriedade, as pessoas para chegar no profissional. Então, como eu consegui chegar jogando a Taça BH e depois no ano seguinte já fui profissional, eu não achava justo eu descer para poder jogar e tirar a vaga de um outro amigo meu. Então eu continuei no profissional e dali segui carreira, e foi aí 20 anos aí praticamente. Você teve uma relação muito próxima com a base, não só no seu processo, né, enquanto atleta, mas como treinador. Você trabalhou na Portuguesa Santista, você trabalhou na Seleção Brasileira de base, né? Eu iniciei profissionalmente. É diferente, né? Hoje você trabalha com gente que, enfim, já bate, independente do glamour ou não, mas são atletas profissionais. Na base, eu imagino que você tem que lidar com pais, você tem que, porque aí começa a ter empresário, mas tem o pai, tem a indefinição, a cabeça da criança, né, do adolescente. Imagino que é bem mais complexo, né? Hoje você lidar, são as emoções, né, das pessoas. A gente entende isso, que a gente passou por isso também. É aquilo que eu falei, eu tive um pai apaixonado por futebol. Então meu pai, mesmo antes de ter filhos, ele já imaginava, ele era um cara apaixonado por futebol, tentou jogar, não jogou por outras questões familiares, naquela época precisava trabalhar e tal, mas jogava e apaixonado. E antes de casar mesmo, ele já pensava, pô, um dia que eu casar, eu vou ter meus filhos, forem filho e homem, eu quero ver se um filho meu se torne um jogador de futebol, mas não como é hoje, né? Pela questão financeira, mas era realmente pela paixão de uma coisa. Entrar num grande estádio. Porque ele gostava do futebol nesse sentido e não pôde. E ele teve 2 filhos, eu e meu irmão. O nome do meu irmão é Wallace, né? E nós dois jogávamos. Meu irmão também jogava muito bem, mas o comprometimento para você se tornar um jogador de futebol, os treinamentos, as renúncias, é complicado. Por isso que é muito complicado o cara se tornar um jogador de futebol. Hoje não adianta, não só hoje, mas também naquela época, só ter o talento. Você precisa ter o talento e sacrifício, renúncias. Isso aí então é difícil. Os treinamentos, quando as pessoas veem aquele glamour no estádio jogando, é muito bonito, é muito lindo. Cruel, né? Mas até você chegar naquilo ali, é muito difícil, é complicado, tem que ter muita perseverança. Então, eu digo que o futebol é para todos, mas nem todos são futebol. Eu digo assim porque o futebol é para todos, porque qualquer um pode jogar futebol, você pode sair na rua e jogar, mas não é para todos. Futebol é para todos, mas nem todos é para futebol. Chega uma hora que tem gente que no meio do caminho desiste, acontece outras coisas, porque exige muito sacrifício, né? Não é fácil essa profissão, assim como as outras, né? Que quando a gente olha e vê esse glamour todo, as pessoas pensam assim, pô, é fácil. Esse até eu fazia, né? Aquelas coisas todas, a gente até não é bem isso, assim. né? Na semana passada, como a gente valoriza, lógico, natural, a gente comenta lances, mas como a gente valoriza o profissional, porque a gente sabe, como o Luciano falou, muitos sonhos, hoje ainda mais, né? Porque tem a questão financeira, mas o funil é enorme. Mas bacana que você realizou aí um sonho do seu pai, né? Não, então eu fui crescendo, quando cheguei para 18, para 19, a questão de grana realmente era complicada. Tu chega numa idade, né, começa a namorar, quer sair, não tem aquela condição. Falei pro meu pai, eu jogava futebol de salão pela Perdigão de Santos, e eles me ofereciam uma bolsa de estudo, me ofereciam um trabalho, ainda ganhava um dinheiro para me jogar salão. Então quase que eu parei para poder seguir no salão, e foi o apoio do meu pai, que pegou e falou assim, não filho, pô, tenta mais esse ano aí, eu vou te ajudando aí. E aí deu certo, graças a Deus deu certo, e eu me sinto muito feliz assim de poder ter a profissão que eu abracei. Foi o sonho do meu pai, mas foi uma coisa que eu também me apaixonei e vivo até hoje do futebol. Então fico feliz de poder ter realizado o sonho do meu pai,
cheguei à seleção brasileira. Então, assim, é uma satisfação muito grande você poder, como filho, você poder satisfazer o sonho do seu pai. Eu acho que é o desejo de todo filho, então eu tenho esse orgulho, esse prazer de poder ter sido feito uma coisa que meu pai gostava. Eu poderia ter sido engenheiro, de repente meu pai sonhou com engenheiro, tem outros que sonham com o filho seguir uma carreira militar, tem outros pais que seguem a carreira e pegam e falam assim, poxa, que meu filho faça direito, né, curso de direito e faça. Eu acho que é legal na família você ter isso aí, alguém poder aí realizar o sonho dos pais, isso é muito bonito. O Axel, teve um jogador que atuou com você, que por coincidência foi meu companheiro de classe, isso há muito tempo atrás, foi o André Luiz, foi campeão mundial com São Paulo e tal. Você jogou com ele em 94, depois ele jogou na Espanha, hoje está super bem. E o André, na verdade, ele era muito exemplo daquilo que você falou, porque o irmão dele jogava muito melhor do que ele no colégio. Só que o André era mais disciplinado, eles iam lá juntos pro Pequeninos do Jockey, né, onde eles começaram. É isso aí. E o Juninho não virou nada e o André virou aquilo que foi, jogou na Europa, jogou no São Paulo, foi campeão mundial, depois jogou no Corinthians. Acontece vários casos desses, né? Que você vê o cara, esse cara jogava melhor, mas não virou. É bom a gente sempre deixar claro isso, né? Porque depois as pessoas sempre vão falar assim, um se torna profissional, o outro não. E aí existe aquela coisa que as pessoas vão pegar e falar assim, poxa, mas o irmão dele que jogava muito mais. É mentira isso aí. É mentira, se jogasse mais, era o profissional. Mas não precisa ter essa disciplina para jogar? Não, é total. É aquilo que eu te falei. Hoje não é só o talento que vence, que consegue. É uma disciplina muito grande. Eu acho que não é um quartel, né? Hoje não é um quartel, né? Naquela época a gente estava saindo da ditadura, né? Na minha geração, tal, aquela coisa. Então era semelhante às coisas militares, até os exercícios que a gente fazia, tinha muitas questões do militarismo, a gente vinha saindo disso. O futebol não é que era uma questão militar, não é como é uma questão militar, mas ele te priva de muitas coisas. Então, por exemplo, uma sexta-feira, você quer ir numa festa, você quer sair, para quem quer ser um atleta profissional de alto rendimento, para ele não vai dar. Enquanto todo mundo está saindo, ele está indo dormir, porque no sábado de manhã ele tem jogo, ele tem que treinar. Então, precisa de uma disciplina. Então, quando você está iniciando, é complicado, você precisa renunciar a isso, a mesma coisa dos teus sábados, dos teus finais de semana. E às vezes você não quer renunciar a isso, né? O prazer da vida, as outras coisas, então atrapalha muito, aonde uma competição é muito acirrada, então esses detalhes contam muito. E aí entra até a questão da paixão, né? Como você comentou, né? Às vezes a gente que joga na várzea, que é apaixonado pelo futebol, o dia que você não dorme bem, você não consegue performar dentro de uma característica de várzea, né? Quanto mais um profissional, né? Então, esse é um ponto muito importante, porque quando você tem a paixão, você não está se privando de algo, porque você coloca aquilo que é a sua paixão, que está acima das outras coisas, né? De uma forma, é um casamento, né, Axel? É o que a gente fala, né? Envolve a paixão, cara. Porque, assim, o nosso prazer de jogar naquele momento não envolvia números, valores, assim, monetário. Envolvia o meu pessoal com o meu adversário, que também às vezes era meu amigo, de eu querer superá-lo, de eu querer ganhar dele para amanhã depois zoar ele e tal. Então, nós crescemos dessa forma. Então, a nossa competitividade era dentro disso. O nosso prazer era realmente ganhar, vencer, superar o adversário. E, obviamente, que depois a gente via que isso era muito rentável. Mas aí os valores agora foram trocados. Você vê que isso é muito rentável, então você quer fazer isso, ou deseja que alguém faça porque é rentável. Eu acho assim, que nenhuma profissão deve ser escolhida pelas questões monetárias, mas sim por uma vocação, por uma paixão. Eu acho que você vai fazer isso, vai fazer bem, vai fazer com amor e com muita dedicação. Eu acho que as coisas funcionam assim. Por isso que hoje em várias áreas a gente não tem tão bons profissionais, porque às vezes você faz por uma remuneração, mas não por uma vocação, por uma paixão. Acho que as coisas com vocação e paixão, ela flui muito melhor. O Axel, agora entrando já no Santos, eu queria que você falasse qual foi o motivo dessa geração. Você falou do Zito, né, no começo da nossa entrevista, porque você participou de um time ali que quase todos se tornaram grandes profissionais
pós-atleta, treinadores, né? A gente pode lembrar do nosso saudoso Marcelo Veiga, do Marcelo Fernandes, do Sérgio Guedes. Você trabalhou com todo esse... antes também. Você trabalhou com todo esse... Não, e assim, essa geração aí daquele time Muricy. De 92, né? Muricy depois, aí você pega... Você jogou com o Rogério Ceni em 94... Então, assim, você jogou com alguns atletas, e desde Zete, que depois saiu, mas você pegou aquele time de São Paulo, que já tinha vindo de 2 títulos, né? Aí na hora que você queria beliscar sua Libertadores, aí foi vice-campeão, mas foi um campeonato muito importante, mas enfim, tanto no Santos, naquele início da década de 90, como o São Paulo, nos outros 2, 3 anos que você ficou, te deu, assim, um suporte de ter jogado com grandes jogadores da história do futebol brasileiro, né? Rapaz, eu acho que eu ainda peguei os melhores, assim, da minha geração. Eu acho que eu joguei contra ou a favor, né? Eu venho numa geração muito boa, né? No Santos mesmo, eu quando iniciei no profissional em 89, eu peguei ainda o Dr. Sócrates, eu joguei com o Sócrates. Sim. Joguei com o Sócrates, com o Vladimir, quando ele passou pelo Santos também, Serginho Chulapa. Aí depois joguei contra o Márcio Rossini também, o zagueiro, João Paulo, jogou no Corinthians, Flamengo, Santos, Márcio Rossini era o zagueiro. Joguei com o Jorginho, que fazia o gol de pênalti, de escanteio, sim, que era de Marília. Grandes jogadores, né? No Santos, Edu Marangon, no Santos, né? Paulo McLaren. Aí vem Paulo McLaren, recente, né? Que você meio que trabalhou quase junto aí no São Caetano. Ele estava no Sub-17, você estava no... Ele estava na transição dele, eu estava chegando. Aí você vai pegar aí na seleção brasileira, quando eu fui convocado, eu joguei com o Júnior, que era um grande ídolo meu no Flamengo. Sim. Ele já com 30 e poucos anos parando, joguei com o Júnior, Raí, aí Renato Gaúcho. Tive o prazer, né, e o desprazer de ter que marcar o Romário já na volta dele para o Brasil, que é difícil. E aí você vai ter outros como o Djalminha, fantástico, jogadores que... E aí você tinha, quando eu cheguei no São Paulo, Cafu, Miller, Leonardo, aí os goleiros Zete, o Rogério Ceni ainda estava iniciando, era o Zete. Então, assim, foram muitos, Roberto Carlos, é uma geração que aqueles que eu não joguei juntos, joguei contra. Aí você vai ter Rivaldo, Roberto Carlos, todas essas gerações que foram campeão, Mauro Silva, quando jogava no Bragantino, que foram campeão, Márcio Santos, depois jogamos juntos no São Paulo também, zagueiro, André Cruz. Mas cara, você acha que aquele time do Santos, por que todo mundo ali virou treinador? Tinha uma política ali de conversa, de orientação pesada ali da comissão técnica e dos orientadores, que todo mundo extrair um pouquinho para levar para a vida? Tática, né? Eu acho que não, rapaz, eu acho que tem uma questão de tendência, né? Hoje, por exemplo, um ex-atleta, ele pode, ou vai para a educação física, que é um pouco mais difícil, mas tem alguns que podem ir para a área principalmente da gestão. Agora tem muitos atletas também que estão indo para a área da gestão no esporte, mas eu acho que a tendência é essa, né? Você está inserido ainda naquilo que você fez a vida toda. Acho que não tem muito sentido você, só se o cara se decepcionar muito e tentar ir para uma outra área, mas acho que é uma tendência você ir. E no Santos é aquela coisa, né? Eu acho que o cara, para ser um treinador, ele também tem um perfil de liderança. Então, nessa época aí no Santos, principalmente, nós éramos muitos líderes, cada um na sua característica, no seu caráter, na sua forma, mas eram líderes. Então, eu acho que há uma tendência, né, para que você se torne um treinador também nesse sentido, né? Quando você exerce uma liderança nos seus clubes, acho que é o caminho. E também até pelos times que você acaba, né, já citou aí, que jogou realmente com grandes nomes, a liderança é diferente da chefia, né? A liderança gera líderes também, né? Então, como você falou assim, peguei, né, o término de algumas carreiras importantes aí, e você viu alguns exemplos, né? Isso aí desperta também essa liderança ainda maior, né? O Sócrates, nesse sentido, era um líder, né? Ele liderava a democracia corintiana, né? A gente vivia um momento político num país fora, grande, até fora, então... Extra-campo. Puxou a democracia corintiana, tirando a concentração e tal, né? Essas coisas todas. Era um grito de liberdade também, reflexo saindo da ditadura, aquela coisa toda. E eles ainda vêm numa geração
bem anterior à minha, viveram mais. Então, o cenário político também era muito vivo. Então, eram líderes diferentes. O Dr. Sócrates, né? Quando a gente fala é o Dr. Sócrates, tem um outro referencial também, um cara extremamente inteligente. Então, você via isso. Depois peguei outros treinadores também, que nem o próprio Tele Santana, Dr. Antônio Lopes, que eram realmente a liderança deles, né? Era rígida, dura, mais eficiente, né? Então a gente passou por várias lideranças e essas lideranças nos fizeram também discípulos e sermos líderes também dentro de campo, e depois fora de campo você procura achar um espaço. E é o que eu digo para todo mundo, o que mais me aproxima daquilo que eu fiz a minha vida toda é ser um treinador de futebol, que eu fico bem na linha ali, só que do lado de fora. E você percebe essa ausência hoje nos elencos, Axel? Às vezes a gente percebe alguns jogadores alongando um pouco mais a carreira, até por esse espírito de liderança. Às vezes o time tem um jogador que não atua tanto, né, dentro do campo, mas por ele ser esse líder, que você fala que antigamente quase o time todo tinha esse perfil, e hoje às vezes os times eles têm essa carência dentro de campo, dessa liderança e profissionalismo, seriedade, né, que faz o time jogar. Você sente essa ausência hoje nos times? Assim? Cara, você encontra ainda, eu digo assim, num alto nível, você encontra essas lideranças. Hoje a gente tem uma briga muito grande, que tem questão de lideranças positivas, lideranças negativas, existe muito isso. Rapaz, eu penso que tudo isso é uma construção, né? Eu acho que uma pessoa, para ser líder, ela primeiro precisa ser bem liderada. Isso quer dizer, precisa ter bons líderes, né? Para que você também aprenda. Então pode ser que tenha isso. E a outra coisa é, ao mesmo tempo de você ter uma liderança, você entender bem sobre essa hierarquia, mas também precisa ter liberdade para você também exercer a tua liderança. E para você ter liberdade, tendo uma liderança anteriormente bem, e depois você ter liberdade para exercer essa liderança, eu acho que na formação desses atletas, a gente até estamos conseguindo formar alguns atletas tal, mas às vezes você está tendo dificuldade de formar líderes, não só o atleta, mas você também precisa formar atletas que sejam líderes. Eu acho que a liderança tem a ver com o poder criativo, de você dentro de campo, pela tua criatividade, ver as dificuldades, você conseguir solucionar os problemas dentro de campo. Eu acho que vem uma geração sendo formada que não se deixa ter essa criatividade, e essa criatividade, eu falo, ela te ajuda nos momentos da dificuldade, que aí dentro de campo você consegue resolver problemas dentro do campo, não resolver de fora para dentro. Então eu vejo às vezes uma geração sendo formada dessa maneira, que as soluções estão vindo sempre de fora e não de dentro. E na minha geração, muitos dos problemas que aconteciam dentro de campo, nós conseguimos ali resolver pelo nosso poder criativo dentro de campo. Então, por isso que eu vejo também que às vezes você vai ter dificuldade hoje de ter líderes para solucionar esses problemas, de pegar, ver que existe um problema e conseguir resolver. Mas ainda tem muitos líderes ainda. Ô Axel, você vem de uma... Você talvez pode ser considerado um cara privilegiado, porque na sua formação, como você disse, desde Sócrates, de Vladimir, de tanta gente que você viu se criando, César Sampaio, começando ali, Mauro, você também jogou com Chulapa no Santos, já ele parando, mas também, por outro lado, você bebeu de uma fonte de ver Rogério Ceni começando, de ver Miller, né, estourando. Denilson, quer dizer, foi muita gente Kaká, boa que você pôde atuar, e pessoas que a gente está falando de um universo dos últimos 20 anos de futebol do Brasil são absolutamente protagonistas. Acho que isso te capacita, como assim, talvez tenha colaborado bastante também para a sua formação enquanto atleta, evoluído o seu futebol também. Cara, os olhos, cara. Os nossos olhos, o que ele olha, ele capta. Isso registra, é a memória. Né? Então os meus olhos viram grandes jogadores. Na geração antes da minha, né? Que eu falei. Uma geração aí de 70, né? 80, pessoal da década de 80 no futebol.
Uma das melhores seleções nossa foi a de 82, que encantava. Então, esses caras que eu via jogando. Então, os meus olhos viram isso, minha memória captou, guardou. E depois, na minha geração, eu joguei com esses fenômenos aí. E aí, então, a minha memória ficou melhor ainda, porque além de eu olhar, eu tinha os movimentos junto com eles. E tipo assim, cara, o que eu digo é conhecimento, né? É conhecimento. Quanto maior o conhecimento de uma pessoa, mais capacidade ela vai ter. Então, dentro do futebol, eu tive bons professores, eu tive um pai que eu não vi o Pelé jogar, mas o meu pai falou assim, o Pelé foi o melhor jogador do mundo. E pelo meu pai falar que o Pelé era o melhor jogador do mundo, eu entendo até hoje que o Pelé foi o melhor jogador do mundo. Lógico que hoje a gente vê lances espetaculares de outros jogadores, mas mesmo comparando, e meu pai teve a oportunidade de ver todos eles, e meu pai pegou e falou, eles são bons e tal, mas nenhum chega aos pés do Negrão, ele falava assim, né, do Pelé. Então eu sei que os olhos do meu pai também foi muito bom. E depois eu olhando e vendo, atuando junto com eles, resolvendo problemas junto com muitos desses craques que estavam aí. Então, assim, hoje a gente tem um conhecimento, além do que o pessoal está pegando hoje, aprendendo, eu aprendo a cada dia também, né? A gente está estudando, a gente faz a licença A, a Pro da CBF e tal, para que a gente aumente o nosso conhecimento. A gente vê a Europa hoje, por exemplo, só de ver, veja como o futebol da Europa melhorou, só de ver como o futebol asiático melhorou, seleções que não chegavam na Copa do Mundo, hoje chegam e dão trabalho, tem dificuldade. Até na África agora o futebol está melhorando, né? No Oriente Médio agora você vê o futebol melhorando. Por quê? Hoje se vê muito mais futebol. Antes não existia a internet, a globalização, era mais difícil. Mas hoje você tem canais que passam futebol do mundo todo. Então, quer dizer, todos estão tendo memória agora tática. Você olha, você guarda, você registra e você começa a aplicar. E aí aqueles jovens que não tinham nem noção de futebol em países que o esporte lá, no caso, o futebol não era a prática deles, passaram a ver. Então essas crianças começaram a ver futebol mais cedo, entender, compreender. Então o futebol evoluiu muito no mundo todo. Talvez a gente tenha uma falha, porque o futebol talvez evoluiu em toda parte do mundo e de repente só aqui no Brasil que a gente se acomodou com as nossas vitórias e nossas conquistas e deixamos de aperfeiçoar o que a gente já tinha de melhor e outros pegaram, aperfeiçoaram e a Espanha foi campeão mundial, antes que não era. E aí a Espanha vai falar que foi justamente vendo a seleção de 82, a de 70. Naquela época o Rogério não era nem titular do São Paulo ainda, né? 94, estava naquela função. Era o Zete, o goleiro era o Zete, né? Era o Zete, porém, se via. Era diferente? Naquele momento, o Zete, com toda a sua história, era o titular, porém o Rogério Ceni já vinha ultrapassando, já pegava muito, já era uma questão só de oportunidade mesmo para ele poder entrar. Aquela coisa da dedicação, né, que todo mundo fala, que é o extracampo. Agora, me conta como é que foi sua passagem na Espanha, porque eu lembro que na época você fez uma temporada, principalmente em 94 com São Paulo, que foi um negócio absurdo, né? Todo mundo colocando ali como destaque. E aí eu lembro que o Real Madrid como é que foi? Eu do Santos para o São Paulo foi uma transição profissional para mim muito boa. E obviamente você jogando com esses caras também, Júnior Baiano, Gilmar, André, Cafu, na época era o Vitor, lateral direito, o Cafu jogava mais fazia um quarto homem, fechando por ali. Aí eu tinha um Palinha na meia, Leonardo fazendo um quarto homem pela esquerda, Valber, zagueiro, a gente jogava com 3, era o Ronaldo Luiz, tinha o André Luiz também, enfim. Então tende o teu futebol também crescer junto com esses caras, fenômenos, bons pra caramba. E tive um momento muito bom, tive essas procuras, mas também tive a questão de lesão, né? Eu nesse momento foi onde eu tive uma lesão muito séria, onde eu quase parei de jogar, fiquei 11 meses sem jogar. E aí me interrompeu e me atrapalhou muito a questão da lesão no meu tornozelo, né? Mas assim, aí eu tive a oportunidade de ir em 97, só que aí com a lesão eu tive que recuperar, fiquei um ano parado. E aí foi quando eu fui para o Sevilha, na Espanha. Não era o futebol espanhol, na verdade, não era o que é hoje, né?
A Itália era mais badalada. Era a Itália e a Espanha naquele momento estava começando o futebol crescer. Então eu fui nesse momento do crescimento do futebol espanhol, jogando no Sevilha. E, infelizmente no Sevilha eu fiz essa temporada e tinha uma proposta para mais 2 anos e comprar o passe, mas justamente no mesmo tornozelo eu comecei a sentir de novo, aí tive que voltar, tive outro problema. Então me atrapalhou muito. Que eu ia te perguntar. Atrapalhou muito. Porque assim, a gente olha a sua carreira, foi uma crescente, né? E eu falei, cara, alguma coisa aconteceu, porque o Axel pegou um Santos excepcional, aí foi para um São Paulo, que, né, fez o que fez, e você chegou no São Paulo, você era um dos, né, sempre, todo mundo fala, um dos principais jogadores, e você chegou à seleção em 92, né, e foi para o Sevilha, algo aconteceu, né, e como você falou, a lesão é uma coisa que realmente pode parar uma carreira que estava cada vez mais em ascensão. Né? A minha lesão foi muito séria, eu jogando contra o Olímpia na Libertadores, eu tomei uma entrada num carrinho e realmente estourou meu ligamento, e aí eu tive problemas de cartilagem, lesão condral, folga, gaveta, então a erosão no osso depois do desgaste, né, e então dificultou muito a volta, realmente. Eu perdi aí pelo menos uns 30% do meu potencial. Dos 100%, pelo menos eu perdi de 30% a 40% do meu potencial dentro daquilo que eu fazia. Então, eu conseguia fazer, porém tinha limitações e dor. E o que complica para um atleta de alto rendimento? A minha performance eu conseguia manter, porém era numa zona de risco, porque quem ia me contratar... Eu ia falar assim, mas ele tem uma lesão séria, a qualquer momento ele pode... Então, você ser contratado, sempre fazendo um contrato de risco. Então, por exemplo, eu nunca fiz um contrato mais de 1 ano. Enquanto que as pessoas, na minha época, já faziam de 3, de 5. Eu nunca tive essa oportunidade de fazer um contrato e ter essa tranquilidade de 3 anos um contrato, de 5 anos. Então, a cada 6 meses, a cada 1 ano, eu tinha que provar que eu ainda era capaz de continuar jogando, porque... infelizmente as notícias vazam, então a minha lesão, ela no meio do futebol se conhecia, então para mim ter chegado na Espanha, os exames que eu tive que fazer foi complicado para poderem me aprovar. Quando eu fui para o Japão também eu tive mesmas dificuldades, ao ponto dos médicos olhar os meus exames e falar, não, como pode, como que você consegue jogar assim? Eu pego e falo, já faz 13 anos que eu jogo assim, vou continuar jogando. Então graças a Deus, Deus sempre deu força aí para a gente terminar a carreira, Até né? porque você ficou 5 anos no Santos, né? Mais ou menos. Deu de 4 a 5 anos. Um período próximo também no São Paulo. No São Paulo também foi isso, porque eu cheguei em 94, fiquei até 97. Aí saí, voltei. Em 99, eu fiz um contrato de 3 meses no São Paulo, que eu precisei fazer a minha primeira. Eu fiz a primeira em 95. Aí quando voltei, eu fiz uma outra em 98. E aí foi onde eu recuperei, tive que fazer 3 meses, o contrato só, recuperei. E aí me emprestaram para o Atlético Paranaense. Aí fui para o Atlético Paranaense, mas aí fiz um bom campeonato, ganhei uma seletiva, deu a Libertadores para o Atlético Paranaense. Aí o São Paulo eu retorno para o São Paulo também. Aí em 2000 passagem no Bahia eu jogo também, né? passei no Bahia, foi curto. Quando eu voltei da Espanha, foram 4 meses no Bahia. Aí retornei no final do ano, fiz a cirurgia no São Paulo. Fiquei 3 meses, fui emprestado e retornei em 2000. Aí depois saí definitivamente. Então, gerou em torno também quase de 5 anos. No São no Japão, Paulo também. como é que foi a experiência lá no Cerezo Osaka? No Japão, na verdade, já foi no final da minha... Quase no final da minha carreira, porque na verdade eu tinha decidido parar. Eu estava com 31 para 32, eu tive que fazer a 3ª cirurgia no tornozelo. Rapaz. Em 2002, eu fiz a 3ª e estava pensando em parar já estava muito estressado, muito desgastado. Mas aí fiz mais uma cirurgia, fiquei mais 1 ano só tratando. E em 2003 eu voltei a jogar. E aí, quando foi em 2003, surgiu uma proposta para mim jogar no futebol do Japão, no Cerezo Osaka. Era um contrato curto de 6 meses. Aí eu peguei e falei, poxa, graças a Deus, Deus abriu essa porta. E com 33 anos ainda joguei a G-League, um campeonato muito interessante no Japão. Aprendeu a língua alguma coisa? Bom dia. Bom dia, boa noite. Migui, Midari, direita, esquerda. E como é que foi a hora de parar, né, rapaz? Porque a gente fala, e eu converso com tanto jogador, e principalmente os ex-atletas, eles comentam, né, que a morte, infelizmente, o sentimento de morte, primeiro é quando se para de jogar,
principalmente aquela segunda-feira, né? Que você faz sua despedida no domingo, e aí na segunda você não tem treino, você não tem reapresentação. E como é que foi isso? O movimento de parar de ser um atleta e falar, pô, agora eu vou ser um treinador. O que diz, né? Um atleta é o único ser humano que morre duas vezes, né? Uma é quando ele para de jogar futebol e a outra é quando a linha dele mesmo de vida, né? Mas assim, eu na verdade, cara, eu sofri muito com 25 anos de idade, né? Porque foi quando eu tive a lesão com 24 para 25 e ali o doutor pegou e falou que ali minha carreira realmente estava comprometida, eu poderia parar ali, né? Que ia ser muito difícil a minha volta. Então ali já foi o meu baque mesmo, assim, de 25 anos eu peguei e falei, caramba, e agora? Acabei de comprar a casa, difícil. acabei de pagar a casa agora, como é que eu faço agora, família, e parar de jogar e tal, né? Então ali foi bastante difícil, então demorei um ano, né, para voltar a jogar, consegui voltar, performar de novo. E aí depois as outras cirurgias também me obrigavam a parar um ano, porque tinha que recuperar. Então eu tive várias paradas, né, de que tipo assim, agora vai parar, não vai conseguir mais. Será que eu volto? Né? Então assim, digamos assim que a minha parada foi meio fracionada, então acho que eu sofri menos, né? E teve momentos que eu sofri, do que um sofrimento, teve um momento que eu sofri que pensei, pô, vou parar, vou ser obrigado a parar, mas graças a Deus deu força, eu continuei, segui mais um pouco, aí daqui a pouco surgiu de novo a situação, poxa, que agora, aí na fé a gente vai de novo, então foi indo assim. E aí realmente quando eu, aos 37 anos, para 38, foi quando realmente eu peguei e falei assim, cara, eu vou parar. Aí com 36... eu fiz 37, eu peguei e falei, vou parar. E aí, só que eu parei e comecei a jogar o showball. Então ali me dava uma competitividade. Até gerou um outro contrato, né? Sua performance no showball. No showball aí eu, era o Djalminha, aí eu me tornei também ali naquele momento, eu tava bem bacana, fiquei como um dos melhores do showball, aí também fui pra seleção paulista, seleção brasileira contra a Argentina. E aí fui pro showball, o nível de competitividade aproximava, então aliviou ali, pô, legal, tô viajando, tô fazendo ainda o que eu gosto, pô, legal, aliviou. E aí daqui a pouco, com 37, o César Sampaio ele tinha feito uma gestão no Pelotas, e aí pegou, pô, você tá bem pra caramba aí no showball e tal, vem me ajudar aqui em Pelotas que eu tô com um time novo, a gente tá na segundona do Gaúcho, estamos entrando na fase decisiva, tô precisando de um líder aí pra me ajudar. Aí eu peguei e falei, pô, Sampaio, então vamos embora. Aí voltei a jogar de novo. Aí quando foi com 37, aí voltei, aí joguei depois, acho que no Campinense. Ainda depois do Pelotas eu joguei no Campinense, retornei. Aí realmente fiquei no showball só. E aí treinava no Jabaquara, de Santos. Só treinava para performar, para jogar o showball. E aí os caras pegaram e falaram, pô, tu não quer ajudar essa molecada a jogar bezinha aqui? Ele já tava com 38 anos. Aí eu peguei, cara, eu tô treinando aqui só pra jogar o showball. Ó, eu já tenho meu compromisso com o showball. Se não atrapalhar vocês, eu ajudo, que der. Aí fiz um campeonato da bezinha com o Jabaquara. Eu já tava com 38, então praticamente com 38 para 39 foi tem onde eu um registrozinho de Camboriú também? Então, mas Camboriú, o pessoal colocou, mas eu nunca joguei em Camboriú. Nunca. Camboriú só praia. Era só para passear. Só para passear com a esposa. E aí, como foi a primeira oportunidade? Que foi no Jabaquara, né? Então, profissionalmente, como técnico, o que acontece? Aí um pastor amigo, ele pegou e falou assim, rapaz, por que você não estuda aí, faz uns cursos para treinador? Aí eu ouvi assim, aceitei o conselho dele, pô, vou ver, eu tinha um amigo, tenho, né? Maurício Copertino, tá no Asa de Arapiraca agora. E ele já tinha parado e começou já a fazer os cursos e tal. Ele pegou e falou, não, faz tal. Era um incentivador também. Então, através desses dois conselhos, eu comecei, mesmo jogando, eu já estava estudando, fazendo os cursos, naquela época era do CREF. Então, já comecei a fazer o CREF e tal. Quando eu fui para Pelotas, aí eu tinha a faculdade lá federal, eu tinha horas que eu precisava fazer, tinha um curso lá de... E aí eu fiquei como ouvidor para cumprir as horas e tal, e fui estudando, fui fazendo. Aí eu fiz um curso de treinador de futebol do Rio Grande do Sul, então eu tenho um certificado que eu fui treinador do Rio Grande do Sul, nunca atuei, mas tirei o curso lá, aí voltei. E aí no Jabaquara também me surgiu a oportunidade, era o seu Mané Maria, então eu já tinha um curso, já estava fazendo.
E aí quando foi em 2012 ele me ligou. E aí pegou e falou, pô, Axel, surgiu uma oportunidade aqui para você. Não sei se te interessa, você trabalhar no Sub-15 aqui. Tem o 15 e o 17. Ele falou assim, ó, tem o 15 e o 17. Mas como você está começando agora, as duas categorias, de repente vai ficar muito puxado. Aí eu peguei e falei para ele assim, não, seu Mané, eu preciso aprender rápido. Então é melhor eu ficar com o 15 e com o 17, que aí eu trabalho tempo integral, fico direto. Então foi a porta onde me abriu como treinador em 2012, foi no Jabaquara, onde eu atuei como treinador do Sub-15, 17. Aí depois eu assumi o Sub-20 e coordenava toda a base. Era o Paulinho Kobayashi, que era o treinador no profissional. A gente fez uma interligação muito boa, né, da base do Jabaquara com o profissional, com o Paulinho Kobayashi. Interagimos muito bem nesse momento. E aí depois o Paulinho Kobayashi saiu, e aí eu assumi o profissional, coordenava a base também. E ali foi um aprendizado muito grande, porque eu passei por vários setores, né, na gestão, tentando ajudar. Tá? Então a gente aprende bastante coisa na dificuldade. Isso foi uma escolha minha. Eu podia escolher um outro caminho, buscar um outro caminho através do futebol, conhecimento. Mas eu achei interessante porque a transição do atleta, que você antes era liderado e agora você tem que liderar um grupo, é totalmente diferente. É totalmente diferente. A forma como você passar. Você fazer as pessoas entender aquilo que você quer, é uma arte, é uma coisa muito difícil você fazer as pessoas entender aquilo que está na tua cabeça, você colocar num papel, passar por um campo e as pessoas executar. Então, essa transição era importante para mim. Então, eu sempre pensei assim, bom, eu vou iniciar uma coisa nova que como técnico eu ainda não domino. Né? É muito mais fácil para mim jogar futebol do que ser um treinador, era muito mais fácil. Né? Então, eu peguei e falei assim, então, eu pretendo começar pequeno, porque também se eu errar, eu erro pequeno e vou aprendendo. E assim foi a minha formação. Comecei no 15, 17, 20, fui aprendendo, errei bastante coisa, mas aquela coisa, no pequeno, e fomos crescendo, fomos aprendendo, fomos vendo, até que depois tive a felicidade aí, 2014, 2015, passar pela seleção brasileira, como auxiliar do Caio Zanardi, né, do Cláudio Caçapa no 15, o Caio Zanardi no Sub-17, passei ali 5 meses, né? E aprendi muita coisa, algo que de repente eu demoraria 5 anos. Então na seleção brasileira, que a gente fala, a mãe do futebol, ela me proporcionou muita coisa, aprendi muito, evoluiu. Depois já um profissional, já fui para o Tabuão, tivemos um acesso, e aí a carreira... Eu não vou nem falar, então, que na final da Copa Ouro você ficou com o coração dividido, que aí seria sacanagem, né? Porque aí teve São Caetano e Jabaquara. Eu vi que você foi assistir, que é muito legal. Você, hoje, como técnico do time profissional de São Caetano, você acompanhou a final do Sub-15, mas ali você estava absolutamente em casa. Né? Ah, sim, na verdade, assim, a gente tem acaba sendo que a gente diz assim, eu acho que a coisa mais bonita, né, no ser humano é gratidão, cara. Acho que a gente não pode ser ingrato. Então, não tem a ver a questão da camisa. Hoje eu sou São Caetano, né? Então, qualquer equipe que vir jogar contra o São Caetano é meu adversário, seja em qualquer categoria. Mas eu não posso deixar de ser grato. Claro. Né? Então, eu tenho gratidão pelo seu Mané Maria, que me abriu as portas quando assumi como um treinador de futebol profissional, o clube que me abriu as portas. Né? Por exemplo, o clube de maior ascensão para mim na minha carreira hoje é o São Caetano. Então isso vai marcar minha história. Amanhã eu posso estar na Europa, em outro lugar, mas o São Caetano também me abriu as portas agora, é o meu clube. Disputei uma 2 com o São Caetano, é a minha segunda Copa Paulista com o São Caetano. Então, assim, é um clube de grande projeção. Essa Copa Paulista, para mim, eu sou um menino, né? Eu sou um menino com esse grupo que a gente está tendo aqui agora para mim querer conquistar, para mim querer crescer assim, quando eu era jovem. Quando atleta, que me deu oportunidade, os clubes pequenos, o Portuários, a Portuguesa, e desses clubes eu cheguei no grande, cheguei no Santos, né? Então, eu penso da mesma forma, o São Caetano, ele é um time grande, um time de Libertadores, o peso dessa camisa, quando eu entro em campo sendo técnico do São Caetano, a gente vê no adversário o respeito que eles têm. Então, eu estou na minha carreira num momento de ascensão junto com o São Caetano. Então, sou muito grato por essa oportunidade, espero desenvolver um trabalho fantástico aqui
E aquilo que eu falo, né? Eu demoro para sair dos lugares. É difícil eu chegar num lugar, ficar 6 meses, 1 ano. Então, todos os clubes que eu tenho passado é em torno de 2 anos, 2 anos e meio. A gente desenvolve um trabalho. Obviamente que nós precisamos ter as conquistas, porque o futebol, querendo ou não, ele vive de conquista, ele vive de resultados, de vitória. E é o que a gente pretende aqui no São Caetano. E agora não tem lesão para impedir mais, né? Ah, não, agora não tem lesão. Agora é ampliar, né? Ampliar cada vez mais o conhecimento. E a gente aqui estamos bem assessorados também, minha comissão muito boa. Então, assim, temos tudo para fazer uma grande competição e nos sagrarmos campeão. As pessoas têm medo de falar isso, né? Não sei o porquê as pessoas têm medo. Quando tem um jogo, a entrevista para falar, pô, mas o que você acha? Não, eu acho que eu vou entrar e vou ganhar. Porque esse é o nosso objetivo. Acho que a gente não deve ter medo, não é desrespeito aos adversários, nada. Convicção mas eu acho trabalho, que você tem que desejar isso, pegar e falar assim, olha, nós estamos entrando na competição para ser campeão. E eu corro o risco de você me criticar, falar, mas o meu pensamento, a minha convicção, o meu trabalho é para ser campeão. É assim que eu sempre pensei na minha vida. Eu nunca, sempre que entrei em campo, eu pensei em vencer. E continuo pensando da mesma forma. Estive em situações difíceis, complicadas, e sempre pensei assim, poxa, eu vou fazer esse trabalho aqui porque eu vou conseguir me projetar para uma situação melhor. E isso foi onde eu fui galgando, chegando na seleção brasileira, cheguei na Europa, fui para outros lugares com esse pensamento. Então, eu não posso mudar meu pensamento de vencedor, de sempre querer vencer, de sempre querer ser o primeiro. E você chegou no São Caetano num momento absolutamente histórico, né? Que era a transição total administrativa, entrando uma nova gestão com uma nova mentalidade e assim, até nem querendo fazer esse grau de comparação a você, pelo fato, até por respeito e profissional, mas pelo fato de você ter chegado também num novo momento. Quando você chegou já era essa nova gestão. Como é que você tem sentido a evolução também deste aprendizado no que diz respeito a essa nova gestão do São Caetano, em proporcionar uma nova forma de lidar com todos os atletas, com os personagens envolvidos no futebol? O São Caetano, para mim, ele tem aspectos interessantes, né? Então, por exemplo, o São Caetano viveu o seu momento de glória. Eu conheci o momento de glória do São Caetano jogando contra, jogava em outros clubes, mas não vivi esse momento de glória dentro do São Caetano. Depois do São Caetano, ele teve esse seu momento de dificuldades, né? Daquele tempo de glória comparado, né? Então teve muita dificuldade. Então a gente teve o conhecimento disso, mas eu também não vivi esse momento aqui dentro. E chego nesse momento de transição, onde se muda a gestão do clube, uma nova mentalidade, e eu chego nesse momento, entendendo que teve esses 2 momentos no São Caetano, e eu chego no momento de transição, e isso é muito delicado, é uma reconstrução. E você reconstruir é difícil, é complicado. Tem algumas coisas que você precisa retirar ainda, colocar outras coisas. É uma reconstrução, e isso é difícil. Dá trabalho, né? Essa reconstrução dá trabalho. Tem que se ter paciência, mas ao mesmo tempo tem que ter pressa, porque a ansiedade, né, de alcançar os objetivos também. Mas tudo tem seu tempo certo. Então eu chego nesse momento dessa transição e eu chego como auxiliar, né? Para ajudar, cooperar. Estava ajudando, mas ainda não tinha tanto poder de decisões e tal. E hoje não, hoje eu começo um trabalho com essa nova gestão, eu tenho a continuidade do meu trabalho, então eu tenho que ser muito grato também ao presidente Manuel Sabino por essa oportunidade de recomeçar, de me dar essa oportunidade, por entender que o trabalho, mesmo no momento da dificuldade que a gente passou na competição da 2, mas do momento que eu peguei, houve um avanço. E eu acho que é interessante isso. Eu tenho clubes que têm 100 anos, mas se você for fazer a matemática, se for contar direitinho, ele tem no máximo 1 ano. Por quê? Porque às vezes ele tem 100 anos de história, mas ele não dá continuidade no seu trabalho. A cada ano, a cada temporada, ele zera. Então, se ele zera, ele começa de novo. Então, ele pode ter 100 anos, mas sempre recomeçando do zero. Então, você não progride, você não avança. E aqui, eu estou feliz porque, com todas as dificuldades que nós tivemos, nós estamos tendo um avanço porque está existindo uma continuidade dentro da gestão do presidente Manuel Sabino.
dentro do futebol, se você vê a base, se você vê o profissional, hoje nós estamos dando uma continuidade nesse trabalho. Então, existe uma possibilidade maior de acerto. Porque é que nem casamento, né? Tem gente que pega e fala assim, cansei, vou trocar, ou troca de marido, ou troca de mulher. Não, aí você encontra problemas que você já não conhecia. É melhor você continuar com os problemas que você tem, que é mais fácil de resolver. É verdade. Né? Então, nós estamos crescendo, aprendemos com os nossos erros, com as nossas falhas, estamos numa crescente, num processo evolutivo. Acredito que temos tudo para fazer uma boa competição e alcançar os objetivos. Em relação a esse grupo novo aí, o que você pode falar ao torcedor que está acompanhando em casa, ao torcedor que viveu a Copa Paulista do ano passado, saiu com uma expectativa muito grande, aí já começou o ano com uma copinha, né, que não era o profissional, era sub-20, mas deu essa visibilidade. O Campeonato Paulista da Série A2, com todas as suas dificuldades, a gente não pode jamais esquecer que hoje o Paulista da A2, ele, se você tirar talvez aí o Carioca, o Mineiro, o Gaúcho, ele é um dos campeonatos mais difíceis do Brasil, né, pelo nível das equipes. Olha, é difícil, né? E como é que é agora esse grupo para a Copa Paulista? Porque também não adianta a gente, lógico, você quer que o São Caetano seja campeão, a gente também quer muito isso, mas tem um monte de gente com muita qualidade, com muito investimento, com muita história, que também entra num nível altíssimo, né? Sem dúvida nenhuma. É que o nome São Caetano, né, ele causa isso. Ele qualquer competição sempre, né? que você entrar, a exigência é o título, é você conquistar, né? Mas obviamente, nós estamos aí a nossa chave, né? O pessoal fala que é o grupo da morte, né? O nosso grupo, devido Portuguesa de Desportes, São Caetano, aí você tem Esporte Clube São Bernardo, Oeste, Água Santa. Então, assim, porém, eu acho que é o São Caetano. Eu penso que esse grupo é o grupo do São Caetano, é onde o São Caetano tem que estar, com os grandes, com aqueles que realmente fazem a diferença. Eu queria estar com o São Paulo, com o Corinthians, porque é onde o São Caetano tem que estar. Só que para nós estarmos nesse, nós precisamos passar por essas etapas agora. Mas nós estamos onde nós temos que estar. E nós temos que se sentir assim, esse é o São Caetano, esse é o tamanho do São Caetano. Só que nós precisamos prevalecer dentro de campo isso. Então hoje o que a gente faz? Aprendizado. Nós montamos, né, eu não tive nessa montagem primeira da A2 do ano passado, né, que terminou, mas hoje estou à frente dentro dessa montagem que a gente está fazendo para a Copa Paulista. E dentre essas coisas, conhecendo mais o clube, a questão das contratações hoje, elas estão mais dentro do perfil do São Caetano. Então, às vezes, não é só uma questão de você ter jogadores bons. Você precisa ter jogadores bons dentro do perfil do teu clube. Então, de repente, eu acho que na competição passada, nós talvez tivemos essa dificuldade, que você talvez tinha até jogadores que seria bom, mas não foi dentro do perfil do São Caetano. Então, o São Caetano tem um perfil, é um time aguerrido, um time que pressiona, que quer a todo momento vencer o jogo. Então, cada atleta que foi contratado agora está sendo contratado dentro desse perfil. Então isso é muito importante, isso faz diferença dentro de campo. Então nós estamos numa construção nova com esses atletas. Hoje foi a nossa primeira fala com esses atletas, nosso primeiro trabalho, exames cardiológicos. Amanhã tem mais um grupo que vai fazer o exame cardiológico. E a cada dia nós vamos construindo mais, se fortalecendo mais. E foi a minha fala de hoje foi isso, olha, no individual nós contratamos os melhores jogadores. O individual de cada um de vocês foi o que fez vocês estarem aqui. Porém, juntos nós temos a obrigação de construir um grupo forte. O individual é muito bom, mas a gente tem que ter a capacidade agora juntos de montar um grupo muito forte para a gente bater o campeão e alcançar nossos objetivos. Dentro coletivo. O Axel, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui. Já? Eu quero, já, rapaz. Passa rápido. Que é bom durar pouco. É verdade. Vai dar tempo aí então para ver São Paulo e Santos? Dá tempo ainda, rapaz. Dá tempo para acompanhar. Aliás, você vai estar acompanhando isso aí, já vai estar sabendo até o placar. Sansão? É cruel falar para você pedir uma opinião desse jogo, não? Não, tranquilo, vai empatar. Viver os dois Vai lados. Foi bem. 1 a 1. Aí, a nossa produção É rápido, aqui é rápido o negócio.
Pode perguntar, vai dar empate. Tá 1-1. Aí 1-1. Então agradou todo mundo. É paz na capital e paz no litoral, tá tudo certo. É a opinião de quem viveu os dois lados, né? Viveu intensamente e como protagonista. O Santos é curioso, o Santos agora, pelo que falavam tal, era para estar aí nas últimas colocações, ele estava liderando até o final de semana, porque vinha mal, entrou no Brasileiro, pouco esse time cai, mas o Santos ele tem isso, daqui a pouco surge 2 meninos da Vila lá, muda a história, daqui a pouco o time encaixa, esses meninos pegam moral, pode acontecer como não, mas esse é o Santos, né? O São Paulo, você já vê, já vem tentando se reconstruir. A visão que a gente tem é que depois do Telê, teve o Muricy que teve uma ascensão muito boa, mas depois as coisas também não andou mais. Eu acredito no Rogério Ceni, porque eu acho que o perfil do Rogério Ceni é bem próximo do que foi o Telê, a escola do Telê também. Eu acho que a primeira passagem dele no São Paulo, eu acho que foi precipitada, mas é normal isso. O Muricy foi assim também. Ele era auxiliar do Telê Santana, nesse momento, quando em 97, Muricy assume a equipe. Nós estávamos na vice-liderança, alguma coisa assim no Campeonato Paulista, mas existia insegurança da diretoria com o Muricy naquele momento. Acho que ele não vai dar conta aqui. E trocaram pelo Dario Pereira. E perdemos o título para o Corinthians. E eu digo assim, se permanecesse o Muricy, eu acredito que nós poderíamos ser campeão. Mas houve a mudança e tal. E o Rogério Ceni também, naquele momento que ele saiu, existia isso, a insegurança daqueles que estavam na gestão do clube. Acho que não dá os resultados. Mas talvez desde aquele momento você aposta, deixa ele ali, porque é aposta às vezes. Você dá sequência, então você parou, Rogério saiu, continuou fazendo bons trabalhos e agora ele retorna. E vai precisar ter paciência de novo, já teve uma melhora, para que siga. E a gente espera, tanto Santos como São Paulo, Corinthians, que a gente espera que os times de São Paulo façam grandes equipes, como o Palmeiras hoje está aí. Como você acha que aquele Lázaro no Corinthians poderia ter ficado mais, o filho do Zé Maria? Rapaz, ele estava com, você pensar, né, friamente, os números dele eram melhor do que muito treinador que ficou um bom tempo, né? Cara, é aquela coisa, sempre aquela incógnita, né? Vai, não vai, depois que você muda, já mudou, não tem que... Já não tem mais jeito. É aquela coisa, né? Mas a gente torce pelos times paulistas, né? Times que eram por onde a gente passou, que abriram as portas para nós. Então, aquilo que eu te falei, obviamente eu tenho meu time do coração, tá no coração, o coração não fala, é importante vocês saberem disso, né? Mas assim, a gente mais uma saída dele. E tem a gratidão, né? E tem uma gratidão por cada clube desse que a gente passou e realmente não é ficar dividido. Hoje, quando eu olho o futebol, eu olho por um bom jogo. É a verdade. Eu não tenho muito esse negócio torcendo para esse ou para esse. Se sair um gol de um lado, eu vibro. Se sair gol do outro, eu vibro. Eu torço por um bom jogo, um bom espetáculo, que realmente aquilo que o atleta, aquilo que o treinador propôs para a sua equipe, que o atleta dentro de campo ele consiga executar e executar bem, que a gente possa ver sempre grandes jogos. Axel, a gente vai estar agora caminhando mesmo para o final do nosso bate-papo, mas antes tem um negócio aqui, até para justificar o final do bate-papo, nosso Marcão aí, rapaz, que é isso? É o que eu sempre falo aqui, ó, Barduz, bar e restaurante aqui. Qual o menu hoje aqui? Meu Deus, uma isquinha. Isca de frango empanada aí, produzido pelo nosso Rodrigo Hilbert genérico ali, o nosso popular Marquinhos. E aqui o Marcão, o grande proprietário aqui do Barduz, na rua Capivari. Pode marcar outras que a gente vem. Vem, né? E vou te falar aqui, a melhor feijoada de São Caetano, viu, Axel? Vou te trazer aqui para comer a feijoada. Vamos prestigiar. Trazer a comissão inteira aqui, pô. É legal. O Axel, é pertinho, né? Você não, pô, do lado, tá? Pô. Você não precisa falar o seu time de coração, não vou nem ficar perguntando isso. Mas eu queria te perguntar uma coisa, cara. Como é que é chegar na cidade que você nasceu e ver sua imagem numa parede? É uma coisa bacana, né, cara? Porque o Santos fez uma homenagem a alguns atletas e, poxa, milhares de atletas vestiram a camisa do Santos. E ali tem dezenas de atletas e tá a sua imagem ali num hall selecionadíssimo. Então, acho que a pessoa física, Axel, deve ficar muito envaidecido com isso, né, cara? É uma relação, né, cara? É uma relação que vem da infância. Então, meu pai, como um bom corintiano, meu pai era corintiano. Meu pai era corintiano.
E só que assim, vir assistir jogo na capital, para quem é da Baixada, é mais transtorno, né? Então o meu pai me levava para ver jogos na Portuguesa Santista e me levava para ver jogos na Vila Belmiro. Então uma relação de infância. Então eu ia com meu pai, mão dada, ver jogos na Vila Belmiro. Eu lembro de um meia, Rubens Feijão. Lembro desse meia, tal, que eu gostava muito de ver ele jogando, era magrinho, mas ele jogava muito bem. E ali foi uma relação. E eu sou da cidade, eu nasci em Santos, então quando eu jogava, o alambrado era diferente, era muito mais próximo, era perto, ia bater o lateral, o cara segurava. Muitos conhecidos. Aí exatamente, então daqui a pouco você está no campo, e aí você tem teu apelido de infância, então tu ouvia dentro do campo, aí pega, pô, esse eu tenho que olhar. Aí tu olhava, é o cara do teu bairro, que é teu amigo, foi criado com você, estudou com você. Então você cria uma relação na cidade, a questão de bairro. Então eu jogava no Santos Futebol Clube, mas era a mesma coisa eu jogar no meu time do meu bairro, da onde eu fui criado. Sim. Então foi uma relação que foi sendo construída, criada, e daqui a pouco você é profissional, está jogando, você cria a tua história dentro do futebol, dentro do Santos, e de tantos craques que passou no Santos, entre eles, aí você vai ver, eu tenho lá a minha imagem no muro do Santos, talvez alguém vai pegar e falar assim, pô, tua imagem no muro, o que é isso? Para quem pode pensar que não é, mas para mim é muita coisa. Para quem não está, é uma construção, eu demorei praticamente a minha vida toda para construir isso, né? Então, se foi uma construção, é uma satisfação muito grande e nunca mais vai sair do muro, porque se pintarem, eu tenho guardado. Então, só a última para a gente fechar. Cara, é muito bacana. Assim, eu cheguei aqui e você já esclareceu a minha interrogação, que era a sua ascensão como profissional cada vez mais crescendo, e aí está explicada a sua lesão. Né? Mas você também já explicou que não gerou uma frustração, pelo contrário, devido às circunstâncias. Então fica bem no âmbito de treinador mesmo, que eu queria perguntar para você. Como você falou, começou de baixo, você tem essa humildade, tem essa visão de crescimento, isso eu acho muito bacana. E eu queria te perguntar assim, é lógico, como você falou assim, eu tenho que pensar, eu tenho que acreditar muito, mas assim, dentro daquilo que você já vê, a sua projeção, o seu crescimento como treinador, onde você se vê, vamos dizer, você tem 52 anos, né? 52. 10 anos não é tanto. Onde você se vê daqui 10 anos, assim, o que você tem projetado diante da sua carreira, que já está vivendo e você... Eu projetei para mim, viver o futebol como técnico de futebol até 65 anos. É o que eu projetei para mim. Eu quero me desgastar, me doar para o futebol como técnico e tal. Até meus 65 anos é o que eu projetei para mim. E eu chego nesse momento agora no São Caetano e o meu pensamento é esse. Eu não tenho outro pensamento. O meu pensamento do futebol é eu ser como técnico que eu fui como jogador. Eu quero alcançar como um técnico de futebol os mesmos objetivos, alcançar, chegar num nível semelhante como eu fui como jogador. Esse sempre foi meu pensamento. Eu comecei como técnico de futebol, como jogador de futebol que fui. Do pequeno para o maior e crescendo de degrau em degrau. E o meu objetivo é esse. É um dia poder chegar na seleção brasileira, poder trabalhar fora do país. Eu já trabalhei fora do país como técnico em Portugal, fiquei 3 meses em Portugal. Isso no tempo da pandemia, antes da pandemia, quando ela estourou. Mas ainda não é nesse nível, né? Mas já tive essa experiência, é muito gostoso. Sim, claro. Mas quero galgar primeiro aqui no Brasil. Eu penso muito isso. Como um atleta profissional, eu sempre estabeleci, criei uma relação com clubes onde eu joguei, para depois eu ir jogar na Europa. Hoje os atletas eles jogam uma temporada, 2 e já saem e não cria vínculo com os clubes aqui no Brasil. Eu acho que isso é um erro. Eu acho que primeiro você deve criar um vínculo com um clube, pelo menos, doar alguma coisa para esse clube, e aí depois sim você sai para a Europa, e depois você volta da Europa e você tem a relação, encerra a tua carreira nesse clube. Eu acho isso bonito. Talvez seja muito romântico da minha parte, mas eu acho isso bonito, eu acho legal. Você construir isso, né? Então, como técnico de futebol, meu pensamento é esse. É alcançar o mesmo nível que eu alcancei como um jogador de futebol. E por que não aguentar aquela torcida do Santos
cornetando ele em breve, daqui a alguns anos, não é agora não, agora ele tem muitos títulos ainda a dar para o São Caetano. Para fechar, um grande amigo no futebol. Um grande amigo? Rapaz, eu tenho muitos amigos, aí você vai me deixar em maus lençóis, tem muitos. Um treinador, vai, então fugir. Cara, treinador que você gostou de trabalhar? Treinador, eu tenho dois. Seu Pepe foi o cara que mais me incentivou no começo da minha carreira e profissionalmente, seu Tele Santana. Um jogador que você gostaria de ter jogado do lado? Rapaz, Maradona, Zico, tem um bocado aí. Um técnico que você gostaria de ter sido orientado por ele? Rapaz, assim, pra mim, assim, o Tele Santana, realmente, depois do Tele Santana, eu não vejo, assim, que exigiu tanto que fez. Mas eu acho que Pepe Guardiola, eu acho que hoje aí é um cara que tá bem... Eu acho que o perfil dele se encaixa, eu olho, eu acho que ele é legal, tem o Mourinho e tal, mas o perfil do Pepe Guardiola é um cara que... O Zidane também é meio fantástico, né? Jogo inesquecível do Axel? Ah, cara, final da Libertadores, né, de 94, né, que perdi, mas acho que ali foi uma final fantástica, jogos... Um jogo que você gostaria de ter jogado na história do futebol? Um time? Um time ou seleção? Porque... Qualquer um. Seleção brasileira, Copa do Mundo, era... Mas qual? Você tem várias opções. Final. Você queria estar na final do quê? De 2002, 94, 70? 94. Final de 94, porque ali eu briguei ali, né? Eu fui convocado pelo Parreira, joguei e tal, joguei como titular. Eu fui convocado uma vez, titular, e depois as questões da lesão atrapalhou. Então estava na disputa ali, mas assim, seria fantástico também isso. Com uma palavra, duas, vou deixar, ou até uma frase. Resuma o seu momento no São Caetano hoje. Resiliência. São Caetano, por tudo que eu estou passando esse ano, as coisas, resiliência. Céu, brigadão, sucesso para você no São Caetano, treinador do Azulão com uma história maravilhosa no futebol brasileiro, de tantas e tantas conquistas, de ter emprestado tanto seu talento no futebol e hoje é sim um treinador que tem tudo aí, como ele disse, 65 anos, está com 52, rapaz, tem muita coisa para acontecer aí. Tem muito troféu para levantar. Nilton, obrigado, até a próxima, semana que vem a gente está aqui de volta. Prazer, valeu, Axel, e agradecer de novo nosso amigo corintiano Marcos do Barduz, aqui em São Caetano, na rua Capeberibe, sempre aqui recebendo muito bem a Rede Nacional de Notícias e todos os nossos convidados. Semana que vem tem muito mais informações, entrevista para vocês. Lembrando, continue nos acompanhando no www.redenn.com.br, também através das redes sociais, no YouTube da Rede Nacional de Notícias, sempre ao lado do esporte do Brasil. Valeu, galera. Valeu, Brasil.